Olá, seja todo mundo bem-vindo, seja todo mundo bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente na segunda temporada do Matarazzo Podcast. Muito legal estar de volta depois de um tempinho aí que a gente acabou reservando para planejar 2024, para ver o que vinha por aí. Agora a gente começa a segunda temporada com convidados que não só fazem parte do time de recursos humanos, das áreas de pessoas, de people das grandes empresas, das médias e também das pequenininhas por aqui, mas agora a gente expande para outros repertórios. Então, hoje a gente fala com um grande amigo, um grande colega consultor, Alexandre Moreno. Ale, muito legal ter você por aqui. Ô Costabile Matarazzo, muito prazer estar nesse momento no Matarazzo Podcast. Muito feliz, obrigado pelo convite. Não, é o contrário. Eu nunca sei como agradecer a presença de vocês por aqui, de todos os convidados, principalmente em razão do tempo, né, da agenda tão aí corrida de todo mundo, mas também porque a gente entende que não é todo mundo que se sente confortável em estar aqui falando e abrindo o coração e com a imagem aqui. E aí eu sei que você é craque nisso, por isso eu fiz questão de te chamar aqui agora para começar a segunda temporada. E eu tenho um carinho muito especial pelo Ale, gente. E vamos ver como que a gente resgata esse pontinho aqui. Começando aqui como eu sempre começo. Ale, você lembra como a gente se conheceu? Bom, antes de Cristo ou depois de Cristo? Faz tempo, encostado. A gente se conheceu, se não me engano, em 2010, 11, por aí a gente se conheceu. Acho que foi na virada de 2000 e... foi ali, 2010, 11, por aí, Mata. Eu acho que foi nisso. Se não me engano, foi a Cíntia Martins que fez uma ponte entre nós, e aí a gente se conectou, e já são aí 13 anos de relacionamento íntimo. Nossa, toma cuidado. Nossa, que legal, que legal. 13 anos, cara, 13 anos. E fica tranquilo, Ale, como a gente está aqui na vida real, né? O Ale está ali na síntese, eu estou aqui em home office, criança, cachorro, papagaio, tá todo mundo liberado aí, né? A gente sabe como que é esse desafio aí. Papagaio não tem, mas cachorro e criança temos. O papagaio ainda não chegou. E foi precisamente a Cíntia, né? A gente sempre fala dela, eu e a Ale, quando a gente se reúne, porque a Cíntia é uma pessoa muito querida, minha mentora, e eu conheço a Cíntia há mais de 20 anos, e ela me conectou com a Ale aí lá para 2010, 2011, e eu fiz esse movimento de sair do mundo corporativo para o mundo de consultoria, nesse movimento, né? Lá no finalzinho de 2010. E o Ale foi a primeira pessoa, gente, ó. Acho que a Cintia me apoiou e estava me acompanhando naquele movimento da trajetória de fazer essa migração para a consultoria. Mas o Ale, pessoal, foi a primeira pessoa que efetivamente confiou em mim para fazer aquele movimento de falar, ok, então vem junto, que a gente tem um projeto. E aí, a partir daquele momento, já com a síntese aí, ó, ele está com o logo da síntese aí atrás, eu comecei a me desenvolver ali em sala de aula, né? A partir de todas as formações que a gente fez. E depois o mercado foi se abrindo e o Ale foi a primeira pessoa que me colocou aí na frente de um público, numa sala de aula de pequenos e grandes projetos, mas a gente tinha um projeto gigante que era muito grande assim, e ele confiou. E eu tenho eterna gratidão por você, Ale. Então é legal ouvir isso, Mata, porque eu às vezes me pego pensando nisso, e acho que tem a ver até com a nossa conversa, porque não só sobre liderança. Primeiro que tem um ponto aí, eu tenho essa péssima mania, ou não, de confiar plenamente que as coisas vão acontecer e vão dar certo, e confiar no outro. E também gosto dessa história de ser alguém, a síntese, eu acho que estou bem à frente de um processo formativo mesmo, né? Então, você, acho que abriu alas desse universo nosso aqui da síntese, que eu estou à frente de formar tanta gente para atuar hoje como facilitador. Então, você é esse cara. E foi reconhecido aqui na ciência algumas vezes com um prêmio sintástico do ano, que eu bem sei. Foi sim, cara. Eu acho que eu ganhei uns 3 anos e eu tenho alguns prêmios, tenho as plaquinhas, tenho os meus presentes, e uma das camisas do Corinthians maravilhosas que eu tenho ainda foi presente seu ali. Muito obrigado. Viu? Essa é outra coisa que nos conecta, o nosso clube. Exatamente. Mas não vamos falar de futebol, amor e não sofrência.
Não vamos falar de futebol, porque tipo, esse negócio... No amor e na sofrência. Olê, e você falou sobre esse caráter formativo das consultorias, né? Não são todas, eu confesso. Trabalhando nesse mercado, então, né? Há, sei lá, 13 anos, 14 quase. Não são todas as consultorias que apostam na formação e confiam, né? E acho que essa sua boa mania de confiar nas pessoas, na maioria das vezes deu certo, né? E a gente sabe que nem todas deram certo, e tudo bem também. Não, e quando não deu certo também. Quando deu errado, deu certo, mais. né? Porque deu certo para a pessoa, talvez ela tenha seguido o caminho dela, tenha se repensado, ou a gente não se conectou por valores, por essas coisas, mas eu acho que, porque sempre que existe, acho que aprendizado nessa história, acho que deu certo, né? O que é dar errado? Dar errado só porque não trabalhar junto deu errado? Sei lá. Acho que tem coisas maiores do que isso. E eu consigo diferenciar ao longo dessa nossa jornada, e vendo você apoiando pessoas que estavam naquele mesmo movimento que eu, né, na transição corporativa consultoria, eu consigo diferenciar pessoas que não se conectaram por valores, mas também pessoas que fizeram pequenos testes, né? Testaram aí a possibilidade de estar à frente de grupos, conduzir workshops, dinâmicas, não como professor somente, o nosso papel era muito maior que isso, mas tinha muita gente que vinha com esse aspecto de eu tenho que ter a resposta para poder conduzir os grupos ou apoiar o desenvolvimento. Mas também eu vejo gente que não era hora e lugar mesmo para estar ali na frente de um processo de facilitação que é duro para a gente também, né? É cansativo, muitas vezes. No presencial, a gente tinha grande movimento de ficar lá quase 8 horas em pé, a gente tinha os deslocamentos, as viagens. E eu me lembro, Ale, de uma grande pessoa, hoje eu não estou mais próximo dela, não vou falar o nome também, porque faz tempo que eu não falo com ele, mas que claramente era um teste de possibilidade de uma carreira que ele não queria, e ele sofria quando a gente se preparava para uma aula, estudava coletivamente, fazia os nossos planos de aula, brainstorm, e a gente percebia que no final da noite do treinamento, ele estava muito esgotado emocionalmente e fisicamente também, né? E eu tive uma conversa muito franca com ele, 2, 3 meses depois ele já não estava ali, mas eu acho que faz parte do processo mesmo de desenvolvimento, de testar, e você aposta em muita gente. Faz sentido para você esse teste? Não, aposto em muita gente, acho que como você disse lá atrás, nem todas, acho que pouquíssimas consultorias apostam em formação para o seu time, e a gente fez isso ali em 2014, 15, a gente começou esse movimento, então já faz 10 anos quase, porque eu acho que existe uma super incoerência das consultorias de maneira geral, porque a consultoria sempre acha que o outro tem um problema e que ela tem uma solução e que ela vai lá resolver. Então, quando eu me peguei aqui, não só mas com uma galera aqui dentro da Síntese pensando nisso, acho que surgiu essa história de que a gente também está vivendo essa incoerência, porque não adianta cuidar do outro, sei lá, ou apoiar a transformação do outro, apoiar o movimento do outro, se a gente não fazia para a gente mesmo. Então, daí começou a ficar isso mais sistematizado como um processo de uma imersão formativa aqui dentro da Síntese, junto com a facilitação. Acho que isso é um ponto importante, pensando até em liderança, para que eu pudesse avançar no meu pipeline, sair do meu lugar, um pouco de linha de frente para outros movimentos. Então, isso a gente já está na 20ª turma, pensando nesse processo mais estruturado de formação de facilitadores. Você vem antes disso, vem ainda numa onda meio de vamos conversar e vamos aprender e vamos fazendo. E isso virou também um ponto aqui dentro importante, assim, para a gente ir para um cliente, a gente leva facilitador que passou pela formação, né? E quem não passou tem tido conversas profundas sobre, peraí, a gente tem que passar por isso, tem que conversar mais o que é facilitação, para não ficar essa incoerência daquilo que a gente vendeu como negócio e entrega outra coisa, né? Então, acho que esse é um pouco do caminho de estruturação dessa história, de pensar também foi uma projeção de futuro, assim, tipo, peraí, como a gente vai estar daqui um tempo, e se ficar tudo centralizado em mim, tipo, ferrou, né? Não tem como sair desse lugar. Então,
tem esse desprendimento, mas tem essa confiança de que o outro vai dar conta. Se você também ficar desconfiando o tempo todo, eu não vou sair do lugar nunca, né? Jamais. Mas acontece. Muita gente ainda tem esse movimento muito e assim, não estou dizendo que é certo ou errado, né? Mas esse movimento de se consolidar no mercado como um consultor com agenda cheia, né? Que é o meu papel hoje aqui, né? E que foi uma escolha sua de não fazê-lo, porque senão você enche a agenda do Alexandre Moreno, não tem mais como entregar, fecha a síntese, né? Se transforma num consultor profissional liberal. Então, Mata, mas isso aconteceu também porque lá em 14, 15 eu tive o lance do burnout, ter ficado muito mal, tudo mais. Então isso também foi um convite, meio um convite forçado para repensar, né? Porque senão a gente espera chegar nesse lugar e aí depois, puta, o que tá errado? O que eu tenho que fazer? Então, e eu cheguei nesse lugar que é muito ruim para ir pegar o caminho de volta e nesse redesenho do caminho de volta tá o movimento ou ainda acontece o movimento de peraí, como vou me liberando, até porque bem claramente eu não tenho mais prazer de estar na linha de frente, de entregando treinamentos, coisas não me dão prazer nenhum, assim, não gosto mais disso. Eu quero outras coisas, outro tipo de desafio, eu gosto de estar no bastidor, fazer reunião, visitar cliente, fechar negócio, fazer a gestão, pensar no futuro, outras coisas, mas estar lá na entrega já não me dá tesão, esse é o português, claro. Interessante. Então, eu acho que é a primeira vez que eu ouço, assim, da sua boca isso, né? Obviamente que eu via, né, esse movimento de você sair da linha de frente das entregas, né, gente? Quando a gente está falando de entrega, a gente está falando de sala de aula, presencial ou virtual, condução de workshops ou treinamentos corporativos. E agora acho que você verbalizando faz mais sentido para mim esse movimento que você fez nos últimos tempos, né? E nesse movimento todo ali, então, puxando o fiozinho aí do burnout e da mudança, então, de pensar como você ia conduzir a sua agenda, o que você tem feito ultimamente para sair do mundo corporativo? Porque eu sei que você foi para escolas, você foi também para o mundo agro, que é o seu mundo com a sua natureza, né, até de formação. Você foi revisitar esses movimentos de educação básica, né, junto com a Marina, nossa grande colega aí de tantos e tantos anos também. O que você tem feito agora para você não voltar a ter aquele burnout de 2014? Bom, você tem tempo? Vamos lá. Então, acho que é um processo com muitas coisas, né? Porque você trouxe uma pergunta com várias saídas na sua pergunta. A primeira, eu acho que é do autocuidado. Vou abrir, então, acho que o primeiro espaço para se abrir para que eu consiga fazer outras coisas é do autocuidado. Então, desde 2014, 15, quando eu comecei a me tratar do burnout, eu nunca mais parei. Então, coloquei algumas metas que eu faço religiosamente na minha vida desde então. Então, eu nunca mais parei a acupuntura, eu vou toda semana no médico fazer acupuntura, então, eu me consultar, entender como eu tô, me tratar. Claro que tem as oscilações, então esse lugar me deixa mais forte mentalmente, emocionalmente e fisiologicamente. Eu nunca mais, eu também há 3 anos eu estou num processo aí de fisioterapia, agora funcional, e agora eu coloquei meta esse ano para participar de corrida, tudo mais, então estou treinando 3 vezes por semana, então não vou abrir mão desse autocuidado que vai nesse lugar, e terapia. Então, esses 3 pontos, eu estou a terapia há um tempão, também não vou abrir mão disso aí. Porque, de novo, a gente tem a ver com a coerência. Se eu quiser propor para os outros movimentos de autocuidado, de abrir espaço para as coisas da vida também, eu tenho que fazer comigo também. Então eu faço, e faço com prazer, tenho minha agenda já travada para isso. Hoje mesmo travei minha agenda daqui até dezembro para todas as coisas que eu vou fazer. Então essa é a minha agenda de saúde que eu tenho e que vai abrir espaço para eu fazer outras coisas. Por exemplo, eu fiquei aí quase 2 anos sócio de uma escola, saí, mas me conectei com a educação básica, fui aprender essas coisas. E por que eu tive esse chamado de educação? Porque a gente está na educação corporativa, né, Mata? Você está há mais de 10 anos também, eu já estou 20 anos nesse mundo, e eu vinha sentindo e continuo sentindo que
a educação corporativa vive num campo de enxugar gelo, em muitos momentos. A gente é demandado sempre quase para os mesmos problemas. Eu quero autonomia, espírito de dono, protagonismo, blá, blá, comunicação. Você não vai negar que isso é fato, você deve ouvir isso sempre também de quem pede as coisas para você. Então, se eu estou quase 20 anos ouvindo a mesma coisa, tem algum problema que não está no trabalho, na minha visão. Na minha visão, posso estar errado, antecede a isso. E aí, por isso que eu fui me conectar à educação de base. Então, fui para a educação do infantil, Fundo 1, Fundo 2, ensino médio. Fui olhar para esse lugar, me aproximar desse ambiente. Então, primeiro como sócio de escola, depois como um curioso, investindo tempo, conhecendo muitas escolas de São Paulo, e no interior e fora de São Paulo, conversando com muita gente para mergulhar nesse universo. Me explica o que é educação pública, como está funcionando. E culminando desde 22 na construção do Instituto, né? Então agora eu presido o Instituto que eu mesmo criei, com um grupo de pessoas, e a gente está aí fazendo processos dentro de escolas públicas, com ações que apoiam a formação desse estudante, com esse olhar da formação empreendedora, da formação da educação financeira, da alimentação saudável, do protagonismo, da autonomia. Esses pontos a gente tem feito nos projetos do Instituto, e isso me motiva por demais, assim, demais mesmo, ir atrás disso. E aí sim, no Instituto eu estou mais ainda a mão na massa, porque ele é um bebê ainda, então ele exige ele exige de mim mesmo, de eu estar lá na linha de frente, né? De colocar a mão, de visitar a escola, de conversar com a diretora, de entrar em sala de aula ainda, mas na minha cabeça esse pipeline também já está desenhado assim para quando eu quero sair desse lugar, porque no papel que eu ocupo no Instituto, que eu me propus ocupar por 4 anos, que é o tempo do meu governo à frente do Instituto, eu quero fazer com que ele cresça, com que a gente atenda pelo menos 10 escolas nesse período, mas que também faça um desenho para que eu possa sair. Sair, que eu falo dessa presidência, e ocupar um lugar que é o lugar que eu estou fazendo, de captar recursos, de conversar com o empresário, de buscar grana, para ele poder expandir e atender outros lugares. Então, isso também demanda tempo, energia, um monte de outras coisas. Então, se eu estou na sala de aula, eu não estou fazendo isso, e se eu não estou fazendo isso, como vem recurso? Então, é um negócio que essa conta não fecha. Então, isso mata, assim, tipo, trabalhando depois de tanto tempo no mundo corporativo, quando eu cheguei um dia na escola, eu ouvi um menino falando para mim, eu voltei a sonhar. O menino falou isso para mim. Aí eu falei, como assim? Eu voltei a sonhar, porque eu achava que a escola fosse acabar aqui, assim, no ensino, no Fundo 2. E aí, depois que a gente começou a ver a história da pedagogia da horta, de estudar o empreendedorismo, e não é na teoria, é tudo prático, o projeto é prático, depois se quiser eu explico. E ele falou que voltou a sonhar. Aquele dia eu senti uma coisa muito louca, assim, tipo, de arrepiar do pé à cabeça, fiquei muito emocionado. E toda vez que eu falo, fico emocionado, e aí foi um encontro com aquela frasezinha tão recorrente do propósito, sabe? Que a gente fala, escreve no papel, tem a teoria do propósito. Eu acho que esse foi o momento que eu encontrei com ele, com um propósito, e a gente se abraçou, a gente ficou juntos ali, eu e o propósito. E eu acho que esse é um momento bem mágico, assim, de mais de 20 anos de trabalho, mas não foi no mundo corporativo que eu tive essa sensação de arrepio e de tão ímpar. E ó, que a gente já fez coisa junto, eu e você, a gente já foi para a África junto, né, Mata? Você já foi. A gente pode contar, Tem livro, tem uma cacetada de coisa, mas assim, esse lugar de quando você escuta o menino falou que voltou a sonhar, a gente encerrou o projeto na Exalc em Piracicaba, e o menino, a gente fez uma roda na Exalc, para quem não sabe, é a Faculdade de Agronomia lá de Pira, da USP, e aí a gente fez uma roda em volta embaixo de uma árvore, assim, em dezembro de 23, e um menino passou a mão na terra e falou assim, eu vou passar bastante a mão na terra para ver se um dia eu volto a estudar nesse lugar.
Então, esses momentos, cara, do moleque que ninguém sonha com eles. Tem um documentário que fala, nunca me sonharam. Ninguém sonha com esse povo. Então, ver um menino, uma menina que colocam na agenda dele o sonho da universidade, que para você, talvez para mim, seja meio que tipo, meio, talvez um caminho meio, natural. Natural, meio elementar, não sei, ou para os seus filhos e para os meus filhos, a gente coloca isso na esteira, mas para essa galera, isso passa muito longe, porque eu tenho que trabalhar, eu nem sonho com o ensino médio, quiçá com a universidade. Então, contribuir de alguma maneira, claro que é uma utopia mudar a educação do país, não é isso. Mas a utopia vai impulsionar a gente, mas contribuir de alguma maneira para ajudar a mudar a vida desse menino, dessa menina. Porque se um deles realmente se modificarem na perspectiva de mundo, na leitura de mundo, na visão das possibilidades de futuro para ele, não mudou a vida dele, mudou o sistema dele. Então vai mudar a relação, os filhos, a geração, as histórias que virão. Então acho que essa é a boniteza desse processo. Então dei uma volta aqui para falar de mim para chegar onde eu estou hoje. Falei para burro, Marta. Não, você falou coisas muito profundas. Eu emocionado com o menino que diz, né, voltei a sonhar. E aqui embaixo a gente já vai colocar o site do Instituto, né, para quem quer ver um pouquinho do trabalho que o Instituto está fazendo. E ele tem um nome muito também importante para você, né? E depois a gente coloca também o link do Nunca Me Sonharam, que dá para chorar junto aí também. Mas conta um pouquinho do nome do Instituto, Lê. Então, lá no meio do ano passado, quando eu chamei o pessoal para pensar no Instituto aqui, na verdade, a história do Instituto estava na minha cabeça há muito tempo, desde a pandemia já, tipo, como que fazer, ficou maturando na minha cabeça. Então, muitas coisas que eu vejo hoje no Instituto, ou que eu imagino, tipo, eu falo assim, nossa, eu já estava pensando nisso faz tempo, né? Só encontrou o dia, o momento certo para isso se efetivar. Então, quando eu chamei essas pessoas, e eu já vim com o nome, porque eu falei, bom, já que a ideia é minha, eu vou trazer o nome na esteira do negócio. Claro que se tipo, houvesse a gente é contra, até ouvir, será que não vale a pena discutir, mas no fim foi abraçado o nome por causa da história. Então, o nome do Instituto é Instituto de Aprendizagem Solidária Dorcas Rodrigues, e Dorcas Rodrigues é o nome da minha avó. Então, por que é o nome da minha avó? Assim? Podia ser o nome de... Normalmente o instituto ou fundação leva o nome de uma pessoa, né? Isso é bem recorrente. As organizações sociais colocam o nome de pessoas. Então, não é inédito. Né? Então, tem Instituto Ayrton Senna, tem Fundação sei lá o quê, tem um monte de nomes de lugares que leva nome de gente. Dorina Novio, um instituto bem conhecido. Mas a minha avó, ela foi uma mulher que ela morava, bom, com minha mãe, tudo, ela morava nessa época no interior, morava em Taubaté, ela mulher de interior, morou em São Paulo um tempo, foi por causa do marido morar no interior de São Paulo, na região ali de Taubaté, e só que o meu avô, o marido dela, era um cara muito violento, assim, então minha avó sofreu violência doméstica, ela sofreu o que depois a gente vai nominando, porque na década de 50, 60, isso não tinha muito nome, né? Então, com certeza, ela foi vítima de estupro, mesmo sendo casada, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela sofreu violência física, ela sofreu muitos tipos de violência, sem falar da violência psicológica, emocional e tudo mais. E aí, em algum momento... E minha avó era cega de um olho, né? Ela só enxergava um pedaço do que ela tinha, ela enxergava bem pouco. Então eu lembro de conversar muitas vezes com a minha avó, dela contar dessa dificuldade que era, dessa dor que era. E aí, num determinado momento da vida, inspirada e apoiada pela irmã dela, essa irmã dela foi de São Paulo até lá no interior, encontrou com ela e falou assim, vamos embora daqui. E aí meu avô tinha saído para trabalhar, ela entrou no carro ali naquele momento com três filhos, porque um tinha já fugido de casa, já morava aqui em São Paulo com a minha bisavó, né?
E eles colocaram o que tinha ali, a mala no carro e vazaram de Taubaté. E meu avô, quando chega na casa, avisado por umas vizinhas fofoqueiras, uma vizinhas machistas, né? Onde já viu? Foi embora essa mulher. E meu avô entrou na justiça depois, entrou contra minha avó com abandono de lar. E ele ficou por muito tempo, muitos anos, sem pagar pensão alguma. Então minha avó teve que ainda por cima sustentar essa história dos filhos. Minha tia mais nova tinha 1 ano e meio, então imagina que minha avó fugiu de casa com uma filha de 1 ano e meio no colo, um bebê. Você sabe, você tem filho pequeno, sabe como que é isso? Imagina só na final da década de 50, 60 ali, como que era. E aí ela foi trabalhar como mulher do café numa empresa, arrumou um trabalho numa empresa no centro de São Paulo. Então a minha avó era a mulher do cafezinho, aquela que serve café pra gente, tudo mais. E foi aí que ela forjou muito da família, né? Então foi isso. Minha mãe conta que lembra de ficar com ela sentado na enceradeira, ela rodando na enceradeira no hotel, que ela limpava o chão lá também, final de semana, para fazer uns bicos. Depois minha mãe também foi trabalhar de doméstica e tudo mais. Então o meu tio era carroceiro. Então foi um começo bem hard, assim, bem difícil, e passando por essa história dela. Então eu achei justo uma homenagem para quem, e até isso no Natal agora, Mato, eu comentei até com minha família, falei assim, minha avó nunca teve oportunidade de estudar, nunca teve chance de estudar, não teve chance. Naquele tempo era que as pessoas às vezes falam uma coisa que é ilusão, falam assim, antigamente a escola pública era tão boa, o pessoal estudava a escola pública, então, mas era para poucos. Era boa, mas era para poucos, era muito restrito quando a gente pensa em escola pública, né? E para quem era do interior, da roça, minha avó nasceu em São Sebastião da Grama, ou meus avós todos no interior, nenhum deles, assim, então, provavelmente os seus avós também não tiveram chance de estudar. Então, quando vai analisar mais de uma lupa, assim, eu sou a primeira geração que conseguiu entrar na universidade, né? Então, e vem desse caminho. Então, por que não pensar num jeito em que você abre portas e discute esses temas? Por que não? Porque esses temas que minha avó viveu estão vivos na sociedade hoje, estão latentes na sociedade hoje, né? Do feminicídio, que minha avó correu risco disso. Ela foi empurrada numa escada grávida, ela perdeu o filho. Minha avó. Então, ela foi vítima de violência, aconteceu um monte de coisa, né? Então, como é que vir desse lugar? Naquele tempo era tudo bem. E ela ainda saiu como culpada da história, né? Porque abandonou o marido. E hoje, meu avô teria sido preso. Né? Meu avô teria sido preso. Então, a gente demorou muitos anos também para rever meu avô depois. Minha mãe ficou, acho que, mais de 10 anos sem ver, tudo mais. E quando reencontra... mas, tipo, para mim ele nunca foi meu vô, né? Ele foi uma pessoa que leva o nome de vô, mas não foi vô. Vô não é isso, né? Vô não é isso, causar essa dor que causou uma pessoa que eu apreciava tanto, que tenho muita saudade, que é da minha avó, né? Então, eu acho que foi justo o nome. E quando a gente pensou nesse adjetivo, assim, qual era o adjetivo da minha avó? Então, a gente usou a palavra solidária. Então, ficou o Instituto de Aprendizagem Solidária, que também aprendizagem solidária é um nome importante na educação hoje, se fala sobre aprendizagem solidária, eu não sabia disso, eu vim descobrir depois o nome, e o solidário era um adjetivo que a gente entendeu que minha avó tinha, e que porque por mais que essa situação caótica, ela continuava sendo solidária, preocupada com o outro, ajudando, e sempre fazendo o bem. Acho que é isso, né? Contei uma história aqui longa. Super isso. Respira, toma uma aguinha. Nossa, e eu conhecia a parte da história, mas não com essa riqueza de detalhes que você contou agora. Obrigado por essa oportunidade. Eu fico feliz de ter feito essa referência ao nome do Instituto para que você pudesse trazer a história dela, porque hoje ainda se repete, né? E hoje a sociedade tem outros instrumentos para a gente lidar com isso. Hoje seria ainda bem que mudou, né? Ainda bem que mudou, que isso, que antes esse era o normal, né? Normalizava esse tipo de coisa. Então, cara, tipo, mudar isso, porra, é essencial. Não só isso.
Não só a questão da violência contra a mulher, as questões da mulher e tudo mais. A gente nem tem lugar de fala para isso, nem eu nem você. Mas a gente pode se posicionar com relação a isso. Por exemplo, a gente pode criar filhos feministas. E eu acho que isso é saudável para todo mundo. Então, acho que a gente tem obrigação disso, de criar filhos feministas. Então, eu acho que isso está na agenda. Eu, por exemplo, quando vou pensar em escola, educação, eu estou olhando para escolas que estão olhando para isso, para essa agenda do feminismo, a agenda... Não é radical, aquela coisa que não dá nem para conversar com a pessoa, não. É uma agenda do feminismo necessária, assim como do racismo, das pautas da homofobia e todas as fobias que existem aí, sociais. Então, acho que isso tudo tem que estar na agenda, e isso é saudável, né? Eu, quando entro na escola que eu vou com a molecada, cara, eu aprendo para burro, porque essas pautas estão borbulhando lá dentro. Então é muito diferente da escola. Faz parte do dia a dia. Do dia a dia. As questões de gênero, por exemplo, não é homem e mulher, tudo, né? Todas as cores entre o homem e a mulher. E acho que isso é bonito também. É legal essa galera poder se posicionar, se manifestar, sentir livre para isso tudo. Então, esse é um aprendizado, estando nesses ambientes de educação. E outro aprendizado, você nem perguntou, mas eu vou falar, da escola pública, é que existe muitas vezes, ainda existe um preconceito grande com relação à escola pública, de que a gente olha como um depósito humano, né? E não é, porque eu tenho ido em escolas que eu fico absolutamente encantado com as coisas que eu vejo. Pulsa diversidade, que é um tema de empresa, diversidade. A escola pública pulsa diversidade. Então, se pulsa diversidade, ela pulsa inovação, saídas incríveis que a galera encontra para a cultura se manifestar, para o aprendizado se manifestar. Então, eu acho que o mundo corporativo às vezes fica bebendo de fontes repetidas e poderia olhar para esses lugares e aprender demais com eles. É isso que eu tento fazer. É como se eu fizesse um encanamento entre o mundo corporativo e da escola. Minha cabeça é sempre assim, como eu faço esse cano que liga? Por que ninguém olha para esse lugar? Porque o mundo corporativo parece ter uma parede que não olha para esse lugar e reclama das gerações que entram no trabalho. Mas não faz nada para cuidar antes, porque eu cuido que está ali na minha frente, cuido reclamando às vezes. Essa geração, porque essa molecada, mas vai na escola, vai lá. Troca, não, vai dentro de casa, né? Dentro de casa é a geração que eles estão reclamando. Claro, dentro de casa também. Mas na escola você tem um universo gigante de dentro de casa, né? Com mais diversidade. Com mais diversidade. E dentro de casa também depende. Assim, eu olho para os meus filhos, eles estão numa bolha também, porque eles estudam numa escola privada, então eles também correm o risco, e aí eu tento sempre, obviamente, ajudar a romper essa bolha, da bolha social, de estar num lugar, de olhar, tentar ver sempre o mesmo tipo de pessoas, a mesma tipo de realidade, achando que a realidade é essa. E eles não são o Brasil. O Brasil não é quem está nessa escola. É muito mais. Então, as escolas que eles estão, que são escolas diferentes, fazem movimentos de também se conectar a movimento social, a visitar desde assentamento, a visitar invasão, um monte de coisa que eu acho que são importantes para eles derrubando as paredes mentais, sociais e tudo mais, né? Então, acho que esse é nosso papel como pai. A gente vai errar também, não tem jeito, não vai acertar. Mas tá vivo, a gente nem quer, porque senão não tem graça também, não tem aprendizado. Não vai. Nós vamos errar um monte, errar toda hora. E quanta coisa profunda que mexe, né, com o que você traz. E eu acho que é o mesmo princípio da questão da bolha da rede social, né, no Facebook, Instagram também, de sempre preservar a sua zona de conforto, né. Eu acho que no mundo dos adolescentes, né, das escolas, a gente também precisa contribuir para quebrar essa bolha, essa rede social, onde todo mundo se conhece ali e tem... não vou falar do bom e do melhor, mas tem o que todo mundo tem de expectativa, né? Eu acho que o poder da escola pública é justamente a gente entender que o Brasil não é isso, como você falou, não é São Paulo, não é Faria Lima, não é Paulista, não é os mundos em que a gente conviveu durante muitos anos. Um dado, 84% dos estudantes do Brasil estão em escola pública. 84%, moço. Onde está o futuro do país?
Então, se a gente quiser mudar esse lugar, sabe, mudar o país mesmo, assim, só tem o caminho da educação. Primeiro, só tem o caminho da educação. Só tem o caminho da educação. Só tem esse caminho. Mas se... Porque às vezes vem umas ideias malucas, mas aquele cara, ele não estudou, mas hoje ele virou empresário, tá? Mas eu pego uma sessão do histórico, e aí... Mas isso tem muito hoje em dia, de pegar a única pessoa que furou a bolha e coloca como milagre, assim, né? Como milagre, né? E não é isso. Então, é outro lugar, é profundo, é demorado, é processo. Quer dizer, as coisas são muito alinhadas ao que a gente pede para a gente no mundo corporativo, de processos formativos, de liderança, não importa o tema, mas que demanda tempo, processo, não é evento, não é milagroso, não é nada disso. É a mesma coisa, a gente está falando igual. Então, mas eu acho que tem que olhar para esse lugar, e assim, por isso que eu estou olhando para esse lugar da escola pública, para como apoia esse ambiente, apoia na formação dos professores, apoia na escuta dos professores, no atendimento psicológico dos professores, na liderança da direção da escola, porque isso fica muito claro quando o diretor da escola, ou a diretora da escola, tem características de liderança fortes, do tipo descentraliza a gestão, escuta o que está acontecendo na escola, faz gestão andando pela escola, ouvindo os alunos, pais, professores, o governo, porque é uma pauta com muita coisa. Vou dar um exemplo. Eu conversei outro dia com uma diretora, nossa, eu andando aqui nas histórias, eu vou contando, né? A diretora, há um tempo, um pouco antes da gestão, um governo antes da gestão Dória, eu acho que eu não sei se era o Alckmin, ela fazia gestão da escola no ano com 30 mil reais. No ano. De uma escola com 900 estudantes. Então, consegue imaginar isso? Né? A gestão de um ano dá menos de 3 mil reais por mês com tudo isso. Então, saía pegando... E aí, quando ela começou a me contar de como ela conseguia fazer gestão com isso, eu falei, meu Deus, isso aqui é um case. Você tinha que ir para as empresas contar sobre escassez. Gestão do recurso ali, sobre como lidar com escassez, e depois ela falou, mudou de governo, entrou o governo Dória, ela falou assim, e aí o nosso recurso meio triplicou, saiu de 30, foi para 100 mil. E ela falou, para mim, parecia que tinha ganho uma caixa de ouro naquele instante de sair, dar esse salto. Ainda sem pau, ainda pode ser pouco, mas tudo bem. Mas ela falou, mas era outra realidade, porque eu consegui fazer obra, consegui cuidar. Mas quem aprendeu a fazer gestão com 30 pau no ano, moço, faz com 100 mil nadando de braçada. Aí eu falei, nossa, essa diretora de escola tinha que ir nas empresas conversar sobre gestão de recurso humano, sobre o que é perder metade dos professores no meio do nada, assim, sobre como é lidar com a pandemia e mudar todo o sistema daquela escola. Porque a gente, às vezes, eu acho que até você, como entrevistador, poderia fazer isso, olhar para as pessoas, falar nesse olhar da liderança do que é fazer gestão nesse ambiente. Cara, é romper bolha também. Porque, de novo, o que a gente faz como mundo corporativo? Nós vamos entrevistar, vou chamar quem para ir nas empresas? Vou chamar um executivo de muito sucesso, alguém que traga uma fórmula mágica. Que tem aderência à cultura daquele lugar. Então a gente reforça o estereótipo. E fico nesse rodando, assim, na minha sensação é essa. Ou buscar os filósofos da moda, lá o Cortella, não sei nada contra eles, pelo contrário, até escuto os podcasts do Cortella, adoro. Mas eu fico nesse lugar, assim, né? E quando eu escuto essas histórias, eu falo assim, eu queria trazer empresa dentro da escola, passar um dia aqui dentro e pensar como você tem essa grana, esse recurso e todos esses problemas, porque ela faz gestão de problemas o tempo inteiro. Tipo um business game, ele faz gestão aqui, né? Vem fazer gestão aqui. E lidando com o seu, vou pôr 1000 aspas, seu patrão ali, você tem um patrão, o seu conselho, é o governo. Né? Que é outro tipo de relação muito louca, Mata, muito, muito doida, mas não vamos falar mal de governo, não, porque não é a nossa pauta, mas tipo, e também não, senão a gente entra numa outra seara. Que é outra seara, mas assim, mas é interessante conhecer esse lugar, porque não podemos falar disso, a gente pode falar. E é um desafio lidar com o governo, você é uma escola no meio de uma rede de 5 mil escolas, 5 mil lá vai fumaça. Então, imagina, tem uma grana que distribui para 5 mil lá vai fumaça escolas, você é um só.
É muito complexo, é muita gente. É muito complexo. Envolvida. A gente nem entende da complexidade disso. Então, a gente fala de gestão da Não. complexidade, vai numa escola pública e vai ver que é coisa complexa. E mesmo assim, fazer acontecer. Faz acontecer. E com um público de todas as idades, né? Se você pegar, assim, sei lá, você pega do Fundo 1, Fundo 2, cara, você, poxa, tem ali, sei lá, 9 anos de intervalo se todo mundo passar no mesmo ano. E você vê acontecer coisa do tipo, a molecada fazendo lá na escola que a gente está fazendo o projeto, faz teatro, eles fazem música, eles têm banda, eles fazem o projeto da horta, por exemplo, eles reformaram, os alunos desenharam um projeto para diminuir a temperatura da escola, criaram um projeto com caixa de leite, eles foram estudar e fizeram um projeto, ficou lindo. Lindo que eu falo assim, de impacto da qualidade do ambiente, né? E a escola, e os meninos que rabiscaram, que desenharam tudo isso. Mas tem o lado B, né? Tem violência também, tem famílias em situação de muita vulnerabilidade, tem traficante assediando, tem mil coisas acontecem lá do lado B. E a diretora está nesse lugar lidando com tudo esse cenário, assim, tipo, ordem, caos, cultura e... Falei pra cacete, né, Mato? Não, e aí você me faz lembrar de algumas questões, né? Desde o Tião Rocha e do Braz, né? Aquele que você foi entrevistar ou visitar também alguma vez. E de como o mundo corporativo pede coisas que às vezes não está conectado com essa primeira formação do cidadão, né? Então, se não for a arte, se não for o esporte, se não for esse trabalho coletivo para, sei lá, na horta ou para baixar a temperatura, onde é que o jovem vai ter a oportunidade, por exemplo, de ter trabalhado em equipe ou ter colaborado, né? Porque daí você vai para uma primeira entrevista de emprego, além de pedir experiência para quem não tem idade para isso, eles viram e falam assim, aqui a gente trabalha em equipe. Balela, não trabalha nada. Mas quem é que trabalha em equipe, né? No vestibular, né? Numa concorrência, numa prova individual? Então, eu sempre entendi a educação como esse lugar de tentar apertar assim a cabecinha das pessoas jogando numa esteira ou no funil, e não é efetivamente os melhores que passam, porque a gente perde muita gente boa no meio do caminho, né? Então, eu acho que o mundo corporativo tem muito para aprender, né? E a própria questão da diversidade, né? A própria questão da diversidade, como você falava, não tem como fazer diversidade com 100% de acerto, né? E com excelência operacional e todo mundo igualzinho. E vai precisar de liderança que consegue criar um repertório de exigir esses respeitos a todas as pautas modernas que tem hoje. Porque se você luta contra essa maré, talvez você consiga mais um par de anos e depois. Não dá. A gente tem mesmo que se inserir nesse mercado e a escola está aí para trazer isso. Diversidade e inclusão. Porque a escola faz isso também bem. Muitas escolas públicas fazem isso muito bem. E que a gente faz melhor, muito melhor que a escola privada. Muito. Porque o que é escola? Alguma, não quero generalizar, tá? Toda escola, não. Mas muitas escolas privadas estão olhando para quê? Estão olhando para resultado, para grana e muitas vezes indicadores de entrei no vestibular, passou na melhor faculdade. Quando eu pego alunos que saem da curva vou por 1000 aspas aqui, 1 milhão de aspas, da normalidade, porque eles têm alguma questão, ou uma questão de intelectual, de déficit de atenção, pode ser ou autismo. Muitas escolas fazem corpo mole com essa galera. Não sabem lidar e fazem corpo mole. Eu já ouvi de uma diretora falando assim, a nossa escola não é para esse tipo de aluno. É escola privada falando. E ela falou, porque se você ler meu slogan, você vai entender, aqui estudam os melhores, não sei o que lá. E esse aluno nunca vai ser esse melhor, então se não é meu melhor, ele vai afetar meu número lá na ponta de indicador de vestibular. Meu número financeiro. Então, eu não quero ele aqui para mim. Então, e a escola pública cumpre bem esse papel, porque normalmente tem tutor, cuida, proximidade, atenção, então é legal olhar para essa potência na escola pública também. E aí, então, estou falando de diversidade e inclusão que fazem muito bem. Tem escola privada que faz bem? Claro que tem várias que fazem.
Mas uma referência, sim, vai procurar a escola do seu filho. Se a primeira meta do cara for número de indicador para o vestibular, foge dessa escola, para não ser que você queira isso. Então, fuja disso. Até porque... A gente vive isso aqui. É uma meta maluca, porque a criança tem, às vezes, 5 anos de idade, você está pensando no vestibular quando ela tiver 18 anos, ou assim. Deixa ela ser criança, lá quando já é 16, aí você vai pensar em vestibular. Até então, moço, não precisa dessa maluquice. Se é que vai ter vestibular. Vai levar você... Se é que vai ter. Se a gente for caminhar nesse movimento Europa e Estados Unidos, que é o movimento que a gente costuma caminhar, pelo menos no mundo do trabalho, e a tendência é o Enem, ou um substituto de Enem, ou a média dos últimos 3 anos do ensino médio ganhar mais força, não tenho dúvida, né? Isso eu acho que isso vai acontecer em curto prazo de tempo, mas também tem que ser uma balança tentando equilibrar forças, para não continuar a gente se distanciando. Escola particular, a galera entra. Então, eu acho que de alguma forma isso vem melhorando nos últimos 15 anos no Brasil. Não é o ideal? Não é, mas eu entrei na faculdade pelo vestibular, você também. Hoje já tem vestibular, tem Enem, tem prova paulista, tem uma gama... Tem muitos outros, aí tem o Cota, tem Sisu, tem um monte de outras possibilidades de acesso e de manutenção desse estudante dentro da escola. Isso é um desafio também, né? Porque não adianta entrar uma pessoa entrou na escola pública, aí ela é lá de Araçatuba, entrou aqui na USP em São Paulo. Como ela vai morar aqui? Isso a gente vivenciou com algumas pessoas da família, né? Olha, ele passou na faculdade pública de graça para quem, né? Ele precisa morar lá, ele precisa se alimentar, ele precisa ter acesso aos livros e tudo mais, né? Ao transporte. É um custo alto isso, é um custo alto. Então, eu acho que os dois mundos, o mundo do trabalho, que você falou aí, o mundo do trabalho corporativo, né? E o mundo da escola poderiam se aproximar, mas eu acho que estão longe ainda. O mundo do trabalho fica falando esse monte de maluquice que muitos eu acho incríveis, legais, da inteligência, etc., da inteligência artificial, tudo mais vai mudar, ok, concordo, legal, eu vejo isso todo dia na minha frente, mas eu acho que na educação de base a gente pode trabalhar o simples ainda, sabe? Tem muita coisa para ser feita ainda, a gente está falando de um mundo que não existe, não é nem próximo dessas pessoas. E a gente tem problema de alfabetização no país, claro, né? No básico, né? Falando do funcional, sem falar o que é analfabeto, mas o analfabeto funcional, que não entende um texto. O último dado que saiu no final do ano 23, tipo 3%, acho, ou até menos, se não me engano, não vou saber de cabeça agora, mas é um número baixíssimo, 3% por aí, sabem fazer uma conta de matemática, cara. Sim. Com proficiência. Não, português, o número gira em torno disso, então a gente tem problemas muito estruturais para serem cuidados. E o mundo do trabalho vai receber essa gente. Quer queira, quer não. Esse pessoal vai entrar na empresa algum dia. Em alguma empresa eles vão trabalhar. E como vão entrar? E como vão trabalhar? E como a minha empresa está preparada para isso? O que minha empresa faz por isso? Faz para ajudar. Eu vou contar um exemplo. Não sei se eu posso sair falando aqui, mas um exemplo meio trágico, Mata, que eu vi outro dia. Eu falei com muitas empresas, né, para buscar grana, para instituto, a gente precisa de recursos, eu não vou fazer isso na vontade. Então, normalmente como funciona? A empresa está numa região e ela quer desenvolver a sua região. Eu acho que é justo. Então, ela coloca a grana para desenvolver aquela escola da região e essa roda vai girar na sua região, melhora aquela comunidade da região, aquele ecossistema fica mais saudável. E aí, nessa esteira de conversa, eu fui conversar com uma empresa do interior, não vou falar qual, não é nem interior de São Paulo, é de Minas, e aí eu falando com um cara, e um cara jovem, já tem uns 28, 29 anos, falei para ele, então você poderia adotar a escola da sua região, olhei para ele os dados oficiais do município, que eu tenho de todos do Brasil, olhei, falei, os dados da sua região são essa, é uma tragédia, o ensino médio, ensino fundo de 2, notas baixíssimas, etc. Tem muito espaço, muita coisa para ser feita. E aí ele respondeu para mim assim, um empresário, hein, que a empresa dele está faturando bi para cima. E aí
Ele falou para mim assim: mas se eu apoiar o desenvolvimento da escola aqui, esse pessoal vai aprender. Se eles aprenderem e ficarem melhor, eles não vão querer trabalhar na minha empresa, que minha empresa precisa de mão de obra barata para operar máquina, esse tipo de coisa. Cara, eu fiquei com vontade de vazar a tela, tá no computador, dar um murro na cabeça desse homem. Eu falei, moço. Fecha a câmera, né? Falou, tchau, amigo, obrigado. Então, e é um cara jovem, assim, então é assustador. Esse é o lado B, mas tem gente muito incrível que fala, eu vou junto, abraço, quero fazer. Mas para mostrar que o movimento é longo ainda, Mata. Tipo, É longo, claro que é longo. Coisa para ser feita. Você percebe que eu fico entusiasmado com o tema, mas também sinto uma angústia com tanta coisa para se falar, se discutir, se fazer ainda. Quero convidar você para uma hora para ir, putz, é muito legal se um dia você for na escola comigo. Claro que sim, pode olhar chamar. Como que é, cara, porque você vai ficar... Ver a molecada. Não, eu adoro. Mexendo. Não, e quantas vezes a gente fez esses movimentos de exploração, né? De sair catando milho mesmo, para ver o que a gente conseguia construir. Eu lamento que a gente tenha esse tipo de posicionamento, mas não me surpreende, na verdade. A gente tem, aqui nas mentorias, a gente também escuta cada uma aqui, cara, que eu falo, amigo, volta lá na aula 0, né? Acho que eu falo que falta entendimento do papel, mas em alguns momentos falta empatia mesmo, sabe? Entendimento de humanidade mesmo. De humanidade, essa palavra. Acho que é essa palavra. O que é ser humano, né? E aí tem uma fala do tipo, mas eu contribuo com cesta básica, não sei o quê. Eu acho muito legal, a gente também faz movimento de cesta básica, mas cesta básica não muda situação de pobreza. Você não rompe esse lugar. Então, a cesta básica tem um papel assistencial de resolver uma necessidade no aqui ou agora, mas ela não rompe essa barreira. Você continua nessa zona de pobreza. Então, para sair da pobreza, só educação. E depois educação, essa educação para fazer uma boa gestão dos seus recursos financeiros, etc. Então, é um caminho para esse lugar, né? Só da comida, eu fico num lugar que, ok, tem o valor, que eu não quero dizer que não tem valor, tem o valor assistencial. Claro, só assistencial. Que é importante para quem não tem um prato de alimento na mesa, isso é fundamental. Mas eu entendo, é uma questão de você olhar o curto prazo versus o médio e longo prazo, né? São iniciativas diferentes que vão ajudar a diminuir os impactos ou a mitigar os problemas, né? Uma coisa mais de curto prazo. E não precisa ser excludente. Não precisa ser excludente. Não pode ser, inclusive, né? Não pode ser, por causa desse exemplo, né? Você dá uma vaga numa escola, não vou nem falar uma universidade, um ensino médio técnico, como, por exemplo, os IFETs do interior do Brasil, ou uma escola técnica de boa qualidade, Instituto Paulo Souza, em São Paulo. Aí você dá essa oportunidade para um aluno de uma escola pública, às vezes ele não tem dinheiro para o alimento e para tomar um transporte público e de volta. Então eu entendo que ele não pode ser excludente mesmo, né? É por isso que as políticas públicas são importantes, porque a gente está na nossa bolha, não tenha dúvida que a gente está na nossa bolha. Sim, sim. E eu acho assim, toda vez que eu me... Fala. Não, eu ia falar que um dos movimentos que a gente percebe muito isso de você perceber o quanto que a gente pode influenciar ou não a sociedade, para o bem e para o mal. A gente teve uma experiência junto com você lá na África do Sul, né? A gente fez você quer contar um pouquinho? Você ainda está organizando as viagens, não? Eu acho que eu fui na turma 1, talvez, turma 2, que sabe? 2. Quantas você fez? Foram 3. Eu fui 4 vezes, mas foram 3. Foi uma experiência incrível, né, de transformação. Você viveu ela porque, primeiro, ver a cidade como vou chamar de escola aqui, né? A gente pode aprender em qualquer lugar, né? E a cidade, as histórias das pessoas que a gente se conectou, os lugares que a gente visitou, a comida que a gente comeu, que algumas não tiveram tão bem para você, Costa de Matarazzo. Então, isso tudo nos ajudou, né? A gente aprender com todas essas coisas. Então, ir para a África do Sul também era um convite para olhar o Brasil de outra perspectiva. Isso foi bom, olhar o Brasil de lá, para se entender, se reconhecer, discutir mais profundamente o lance do racismo, do apartheid. Então, isso a gente viveu e discutiu de alguma maneira. Eu acho que a gente tem até o livro lá, o Sobre Ser África do Sul, que a gente conta e narra algumas histórias. Então, todo esse processo, acho que faz parte desse movimento de pensar sempre em aprendizagem, muito além da conversa de uma sala de aula,
Então, a África do Sul foi exatamente isso. A gente pode aprender com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, porque o ambiente é essa, vou chamar de essa grande escola que eu aprendo. E acho que foi a beleza do processo. Além do grupo, né? O grupo que vai junto e o grupo vai trocando, compartilhando e tudo mais. Eu e você dividimos o mesmo quarto, inclusive, Costado. Bom, esse detalhe íntimo eu já não ia contar para ninguém, né? Mas tudo bem. Mas eu me lembro das discussões, das conversas e de outras pessoas que foram com a gente também, com muito carinho do professor Sérgio Neri, Jesus também, Jesus, vamos contextualizar, né? Renato Inácio, Jesus estava lá com a gente, mas é um amigo, gente, mais próximo aqui de Piracaia. Eu me lembro que eu passei mal, na verdade, Ale, de tanto comer, cara, porque eu comi de tudo junto misturado. A gente foi naquele restaurante etíope, né? Etíope, você comeu igual mas eu passei mal de tanto comer. A galera passou mal porque não comia nada, né? E eu queria experimentar de tudo. Eu tinha tido uma experiência em Moçambique também, que foi bem profunda. Mas, sabe, uma das coisas que eu me lembro, assim, duas coisas que eu acho que eu conto para todo mundo, né? Eu chorei do primeiro ao último dia, né? Nas nossas rodas de conversa. Porque era muito profundo. Eu me lembro eu e a Marina chorando copiosamente, né? Mas eu me lembro também, cara, que a gente descobriu a humanidade do Nelson Mandela, né? Que é pintado como um dos heróis do planeta, né? Porque se a gente olhar grandes líderes da humanidade, o Nelson Mandela sempre aparece dentro de uma mão, de duas, com certeza, né? Dentre os nomes que vai estar lá no joguinho, né? Do War na vida, sei lá, um jogo de perguntas, né? De cartas de perguntas poderosas, por exemplo. Poucas vezes você tem a oportunidade de estudar, né, a vida desse cara. Mas aquela experiência que você provocou, né, com o chefe, né, que era chefe de uma galeria de arte, né, mas vivia numa favela ainda, numa comunidade. Eu lembro daquela história, assim, acho que todos os meses da minha vida, e eu conto isso para as crianças aqui, para que a gente possa romper as bolhas. Então, eu queria aqui publicamente te agradecer por essa oportunidade. E daí saiu um livro, né? Um dos livros, né? Você tem vários aí no seu portfólio já. Esse foi sobre ser a África do Sul, que conta algumas pessoas que viveram a experiência, que contaram como foi. Você não quis entrar no livro, sua agenda muito ocupada, etc. Vamos lá, tudo bem. Mas quem sabe na segunda edição coloca um capítulo novo. Mas você trouxe um ponto legal, porque o Mandela também, quando se fala, ele é um amado e odiado, né? Porque se esperava do Mandela, quando ele assumiu a presidência, que ele fosse transformar a África do Sul nos seus 4, 5 anos de governo, que é absurdo, e que a gente joga as expectativas sempre do herói que vai chegar e vai transformar tudo, mas tinha ali uma questão histórica de 70 anos ou mais, claro, de regime, e que o regime só foi apertando. Então, você não transforma, e vai demorar muitos anos para a África do Sul dar um salto lá, né? Claro que politicamente ela já se reorganizou, a questão do apartheid, pelo menos no papel, não existe mais, mas obviamente fica velada em muitas histórias, muitas relações. E acho também reconhecer que existe o apartheid no Brasil, ele está aqui presente, está toda hora aqui, a gente faz isso. E acho que é uma coisa que você traz que é legal. E outro ponto é da comida mesmo. De fato, a comida do chefe Yondela, que é esse cara que você está querendo falar. O Yondela é um chefe que morava numa favela chamada Yekanini. É uma favela que tem nome Favela dos Excluídos. Então, existe uma favela oficial na África do Sul, em Cape Town, e essa é uma favela que não era oficial. Então, ela fica do lado da favela oficial. Então, os barracões são barracões, as barracas na maior parte madeira de zinco, imagina zinco, teto de zinco, naquele calor da África do Sul, e calor e frio, né? Porque lá tá na direção meio do Uruguai, assim, então faz calor, mas também faz um frio de lascar. Então imagina a temperatura dentro desses lugares, o cheiro, a gente não dá para explicar, né? A gente passou. Sim. E a galera fala, mas tem favela no Brasil, você não visita? Não, mas eu estou contando de outra história, porque a gente comeu a comida de Yondela fora da favela, a gente teve contato com ele fora daquele ambiente, como se fosse comer num lugar, e depois no dia seguinte vocês foram comer vou chamar da casa dele,
na favela, e era a mesma comida, mas aí E era como mesmo que chefe, foi uma e como, surpresa, e cara. como muda a nossa relação com essa comida, a nossa sensação de lidar com esse alimento, porque mudou o ambiente. Então, essa foi. E ele fez a comida favorita do Mandela, que eu não vou me arriscar a falar o nome porque eu esqueci também. Era tipo ela fez, parece uma canjica, assim, uma Um papa arroz com branca de galinha. uma coisa assim. Mas não era um arroz, era tipo uma papa de canjica, sabe? Por aí. Um milho branco, sei lá o que Nossa, eu me lembro dessa experiência, cara. Eu me lembro, assim. Foi tenso, assim. Né? Foi ótimo, mas foi ótimo também, porque transformou, né? Mexeu muito, assim, nós, Demais. assim, internamente, né? É, Deu um demais. agito, assim, um agito. Eu falo pra Luana aqui em casa que eu mudei a minha relação com a água, sabe? Assim, do chuveiro elétrico, por exemplo. Em Moçambique também tive essa grande experiência também de vivenciar como que a molecadinha na saída do avião queria mais a minha garrafa de água do que efetivamente o meu computador, né? Que estava ali na minha mão. É bruto, gente. E é diferente mesmo a estrutura da sociedade, né? Você falando Nossa, da meu. água, a gente teve na África do Sul, no nosso grupo, naqueles meses que estavam antecedendo, a gente saiu de lá poucos dias antes do dia, que eles chamam de dia zero, que era o dia da Cape Town sem água. Zerou, o reservatório de água zerou. Então a gente tomava banho, a gente ficou até na mesma casa, eu, você e mais 2 pessoas, ou mais, a gente ficou em 4 numa mesma casa, um banheiro pra gente, a gente meio tomava banho, usava água que a gente tomava banho, a gente ficava em cima, pegava água, a gente jogava na privada, e tipo, número 1 não dava descarga, só número 2 que jogava o balde d'água que tomava banho, e tinha meio que um tempo bem restrito de banho, né? E além dos lugares que a gente ia, tava lá, tinha uma frase em inglês que não lembro, do Yellow, não sei o que lá, que a gente usava também, era história do xixi, do cocô. Mas que foi uma experiência louca, Nossa, assim, mesmo, de repensar a gente, né? De repensar a gente a todo instante. De repensar. E para a gente caminhar aqui para o fechamento, a gente estava falando dos livros, né? Você estava falando aí, então sobre ser África do Sul, mas você tem o livro de ACP, né? Que foi quando a gente entrou nesse mundo da abordagem centrada na pessoa. E depois o outro também sobre isso. Tenho 2 livros, quer dizer, são 3, 2 coletivos e um meu. Então, o primeiro é o Facilitação, um Jeito de Ser, estou na 2ª edição, que é o primeiro livro que fala de facilitação no Brasil. Eu sei que tem outros que já vieram depois, mas eu não tenho nenhuma humildade de dizer que foi o precursor de escrever isso. E naquele momento eu sabia disso, que eu estava escrevendo o primeiro livro sobre o tema da facilitação de processos de aprendizagem aí, pela abordagem centrada na pessoa. Então é um livro muito legal, assim, eu gosto muito, tenho muito orgulho de ter escrito esse livro, de ter feito e tudo que está lá. Na 2ª edição me deu muita honra, assim, porque é um livro mais gordo, assim, de conhecimentos, de conteúdo, de possibilidades. É legal quando descobre que um monte de gente está usando, tudo isso é bom. E agora, com a experiência do Instituto, imagino no futuro ele vai ganhar outra camada de tinta aí. Mas dentro do próprio livro já tem muita coisa sobre escolas, visitas, sociedade, que eu participei e tudo mais. Porque é justamente esse cano entre mundo corporativo e mundo da escola que eu estou tentando trazer o tempo todo. E outra coisa é o livro sobre ser, a história sobre empatia, autenticidade e aceitação, que é um livro com vários facilitadores aqui da síntese, você não quis também, que falam sobre a facilitação e como a abordagem centrada na pessoa, que é uma teoria e uma prática escrita pelo psicólogo humanista Carl Rogers, transformou o nosso jeito de se reconhecer, de se ver e também mudar o nosso jeito de facilitar os processos de aprendizagem. Então, e aí o terceiro é sobre ser África do Sul, que conta as experiências da África do Sul. Acho que você pode deixar os links aí e tudo mais. Vou deixar os links. Não, o sobre ser, realmente, eu tava com umas crianças pequenas, mudando de casa. Foi tudo tenso, bem, eu te aceito. Se tiver uma 2ª edição, topa, tenho história para contar. Te aceito. Das choradeiras introspectivas da África do Sul. Cara, Ale, que aula que você deu pra gente, cara, porque eu vou tentar fechar aqui, olhando para o meu público, e
o que a gente tem falado muito aqui em todas as edições do Matarazzo Podcast é a questão do desafio da liderança. E o desafio da liderança, obviamente, ele é do mundo do trabalho, do mundo corporativo, mas ele é do mundo da família também, e ele é, obviamente, do mundo da educação nas escolas, não só no professor dentro da sala de aula, ou no diretor daquela unidade complexa e com 30 mil reais para cuidar do ano inteiro, mas a partir do momento que a gente entende que a liderança não é cargo, liderança é atitude, a gente começa a pensar enquanto dos perfis e dessa diversidade, novamente, que a gente conseguiria explorar melhor esses dois mundos, né? Se eles se conectassem de verdade. Então, eu acho que a mensagem aqui para a liderança é que a gente precisa se reinventar, a gente precisa ter essa humanidade, essa empatia que algumas histórias que a gente tem para contar perderam ao longo do caminho, mas também pensando na gente mesmo, né? Então, o Alexandre, ele começa a gente contando esse período dele de reinvenção pessoal, e ele foi uma pessoa que mudou de carreira tantas vezes ao longo do caminho, então a carreira ela vai se fazendo a partir das oportunidades e das vontades que a gente vai criando ao longo do caminho. Então, a gente nem falou isso, né, Mata? Né? A gente nem falou isso, né? Eu sou agrônomo. Quantas coisas diferentes. Como agronomia, sei lá onde eu tô. Então, acho que isso é real, assim, porque muita gente procura, assim, com angústia, a primeira escolha, a última escolha. Na primeira é só a primeira escolha. Mentoria de carreira para escolher uma carreira que eu vou gostar o resto da vida. Falando, sei lá, moço. Tomara que você não goste. Não, e o resto da vida é muito tempo, eu acho. Pelo menos para mim, espero que seja muito tempo esse resto da vida. Então, pensar num lugar, eu espero. Então, esperar que seja uma escolha só é ótimo. Foi ótimo. Eu adoro a inocência das crianças também, né? Assim, ela botou a cabecinha se escondendo depois. Linda, maravilhosa imagem para a gente fechar. Mata, jogadora do Corinthians feminino, hein? Tem que falar para todo mundo. Você falou uma palavra, só queria fechar aqui. Primeiro, quero te agradecer demais, mas eu acho que mais que reinventar, eu gosto de ressignificar, né? Acho que o que eu penso na história, a trajetória foi ressignificando as coisas, né? O que era educação para mim, o que era a história da facilitação, o que é a liderança desses movimentos de uma escolha, vou falar de uma escolha deliberada para me afastar do centro e ficar mais em outro lugar, de um líder que facilita mais. Então, eu me sinto muito honrado de conversar com você. Acho que a gente tem sempre muita prosa para falar. Eu falei mais do Instituto do que da síntese, mas, obviamente, continuo na síntese, continuam as coisas acontecendo, mas eu trouxe mais a história do desafio novo, que é do Instituto. Eu imagino também, aqui estou explorando, que em X mil programas que você já tenha feito, não sei se alguém chegou a falar de educação de base. Então, para ver como ninguém olha para esse lugar, não olha para esse lugar, é uma barreira. Então, acho que é importante dar essa possibilidade, a gente estar conversando sobre isso, de que mesmo dentro do mundo corporativo, eu posso e devo, e aí é quase uma imposição, né? Olhar para esse mundo para pensar nesse futuro do trabalho, nessas pessoas que vão chegar aqui, para sair desse papel de mas também a escola, mas eu também, esse país, eu também, o que eu vou fazer? Então, eu não quero ficar no mais também, eu quero me movimentar e quero ajudar, e vamos fazer mais coisas, a gente vai ajudar a transformar a escola pública do Brasil. Que legal te ouvir falar isso, Lê. Me dá muito um orgulho ver você fazendo isso, fazendo o que você gosta e chegar onde você chegou no sentido de entender o seu papel, o seu propósito, abraçar o propósito, porque senão fica só lá no PowerPoint mesmo, né? Fico muito feliz. A gente podia ficar aqui 3 horas falando, né? A gente ia ter que fazer duas versões aqui, duas edições. Mas eu acho que de tudo, né? Falando de diversidade, né? No mundo corporativo, se você trabalha com times técnicos muito competentes tecnicamente, pega alguém lá do cafundó da sua cidade, de escola pública, que demora 2 horas para chegar de transporte público, aposta nessa pessoa, investe, que vai ser uma baita diversidade, um aprendizado humano. Dá condições para ela, dá condições. Absolutamente, sem não só explorar, né? Absolutamente, dá condições. Você vai ser beneficiado aí com esse pacote de diversidade de pensamentos
E não manda só ela na sua empresa, você pode ir lá onde ela mora, conhecer a comunidade dela, conhecer a história, conhecer o lugar, Muito conhecer a difícil que escola isso que ela aconteça. estudou. Romper um pouco Muito esse difícil. lugar. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o mundo corporativo não se dá ainda, não sei se é o luxo ou o esforço, de sair do Zoom ou do Teams ou do escritório da Avenida Paulista e bater lá na comunidade. Então, Mata, mas tipo, eu quero inovação, quero um monte de coisa, mas não rompo essa bolha, não vou até esses lugares, ou não chamo essa galera para vir para dentro da empresa. Eu fico assim, vou beber da fonte quer comprar inovação, né? Não quer ter solução de inovação. Dessa galera aí, que você esqueci o nome desse povo aí, dos gringos aí, que sumiu o nome dessas grandes, e que da Singularity, coisa do tipo, que tem puta de um valor, achei incrível, leio um monte de coisa deles, mas tipo, o que eu posso olhar no Brasil? Quintal de casa é diferente. Na periferia do país. O PIB das favelas do Brasil, somado, poderia ser, se não me engano, o 5º estado brasileiro, se somar o PIB de todas as favelas do Brasil. Então, só estou passando de favela. Então, quanta potência tem nesses lugares para gerar economia, para pensar economia circular, criativa, possibilidades. Então, tem que olhar o copo cheio desses lugares, tem que olhar o copo cheio. Então, eu vou ficar falando para sempre aqui e quero te agradecer, já falei demais, e se der audiência, você me chama para voltar. Coloca os links. Muito obrigado, Ale. Vou fazer um ao vivo e a cores. Meu Deus! Gente, obrigado. Presencial, hein? Tô querendo aquele café. Beijicos. Tchau, queridão. Pessoal, eu e o Alexandre somos capazes de ficar aqui mais 10, 20 minutos só falando tchau. Eu queria agradecer você que está aí, agradecer pelo tempo e a dedicação aí que você teve com a gente. Eu não lembro qual é aquele esquema aí básico de curta, compartilha, segue, manda para quem você acha que faz sentido ouvir um pouquinho sobre a trajetória do Ale e o que ele tem feito hoje no Instituto e toda essa discussão que a gente teve em relação à educação de base do Brasil. Gente, muito obrigado e até a próxima. Até mais.